da nossa vida em que Ele nos coloca no meio da prova para saber se a gente vai ser aprovado para fazer o que foi chamado para ser feito. Só que, obviamente, Jesus foi aprovado. O texto diz que depois dos 40 dias, os anjos do Senhor o serviram. Mas agora, Ele não vai para o deserto por coerção, por impelimento, para buscar aprovação. Não, Ele agora vai para o deserto por escolha. Porque quem vence o deserto não tem medo de voltar para lá. Veja o segundo estágio do nível de maturidade que o Senhor quer que você tenha diante de uma dor, diante de uma perda. E entender que voltar a lugares que você já foi não é derrota, é estratégia. Tem gente que entrou hoje aqui cheio de trauma do deserto. Não pode ouvir a gente pregar de deserto. Não pode ouvir um profeta falar de deserto. Você já associou deserto como lugar de humilhação. Você já associou deserto como lugar de prova. Você já associou deserto sol, calor, não. Você já passou por lá. Eu conheço pessoas que têm trauma do deserto porque ainda não saíram de lá. Mas para quem já saiu, e são para essas pessoas que eu estou pregando, gente que já está em outro estágio de vida. Gente que já adora a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Gente que não vem ao domingo porque tem que vir, mas vem ao domingo porque precisa adorá-lo. E com o trauma do deserto, algumas pessoas dizem: deserto não, porque foi no deserto que eu fui humilhado. Pelo amor de Deus, gente, ativa a memória aí, porque quem tem fé tem memória. O nome do passado da fé chama-se memória. Vamos lembrar daquele período de dor? Quando o teu marido te traiu, quando você teve que enterrar um filho? Só por instantes. Vamos lembrar do período da tua conversão, quando você precisou se libertar de vícios que pulsavam no teu sangue? Vamos lembrar das vezes que você foi humilhado pela tua própria família? Vamos lembrar um cadinho nessa noite, na época que seu marido era alcoólatra e você apanhava dele? Vamos lembrar um pouquinho nessa noite, quando você se converteu e a tua mulher não era não crente e ainda era ímpia, você ia dormir 10 horas e ela chegava 3 horas da manhã, toda fedendo a cachaça? Vamos lembrar daquele tempo que você ficou hospitalizado e você viu gente morrer do teu lado com a doença que você tinha e todas as noites você pensava: será que eu vou sobreviver? Vamos lembrar um pouco quando a sua vida financeira quebrou de uma tal maneira que até quem não tinha foi de lá que Deus mandou para te dar. Vamos lembrar quando você não tinha os sapatos que podia usar, quando você não podia escolher as marcas que hoje você usa. Vamos lembrar quando você não escolhia o cardápio, você comia o que tinha. Deserto, olhe para quem está ao seu lado e diz: eu me lembro. Deserto. Só que você saiu. Quem aqui poderia levantar a mão para dizer eu, diante da pergunta que eu vou fazer? Qual? Quem aqui admite que hoje é melhor do que já foi um dia? Quem aqui poderia dizer que amadureceu depois desse processo? Diga glória a Deus. Quem aqui poderia dizer que hoje é melhor do que um dia foi, porque aprendeu a crescer no meio da dor? Diga graças a Deus. Eu tenho nessa noite aqui alguém que poderia testemunhar, levantando a sua mão para render a Deus graças, com um aleluia, porque está vivo e o deserto não te matou, porque está vivo e aquilo que passou só te fez crescer. Tem alguém aqui? Diga aleluia. Tem alguém aqui com memória? Diga glória a Deus. Então Deus me trouxe aqui hoje para te dizer: o deserto agora não é impedimento. Eu não estou buscando de você aprovação. Eu quero saber se a aprovação gerou resultado. Qual? Amadurecimento. Jesus agora não volta ao deserto porque está sendo encaminhado. Jesus agora volta para o deserto porque o deserto é a melhor escolha para quem quer ficar sozinho, para quem quer pensar, para quem quer orar. E por que o deserto? Porque Jesus não tem traumas e os seus vão cair por terra hoje. Você diz assim: eu não quero voltar no deserto porque foi no deserto que eu fui traído. Não, foi no deserto que você aprendeu em quem confiar. Você diz: eu não quero voltar no deserto porque foi no deserto que eu comi arroz, feijão e ovo. Não, foi no deserto que você aprendeu a valorizar a picanha, alcatra e o pobre vizinho do lado da sua casa. Você diz: eu não gosto porque o tempo do deserto é o tempo que eu andava a pé. Foi
no deserto que eu andei a pé. E o Senhor está dizendo, não, foi no deserto que você aprendeu a dar carona para os outros. É por isso que hoje você tem carro e ajuda as pessoas. O Senhor está dizendo, o deserto não te destruiu. O deserto fez de você a pessoa sensacional que você está sendo. Pegue na mão da pessoa, segure a mão dela, segure a mão dela, segure a mão dessa. Júria, deserto não mata crente. Pega na mão dessa pessoa aí. Segura a mão dela com carinho e diga para ela ou para ele, o deserto só te melhorou. O deserto só te fez crescer. O deserto fez de você a pessoa maravilhosa que você tem sido. Então não tenha medo de lá. Sacode ela e diga, não tenha medo de lá. Não tenha medo de lá. Não tenha medo de lá. Você cresceu lá, você melhorou lá, Deus te fortaleceu lá, você aprendeu a ler a Bíblia lá, você aprendeu a orar lá, você conheceu a tua esposa lá. Foi lá que Deus rompeu com as alianças falsas e te deu amigos verdadeiros. Foi na hora da dor que você conheceu a amizade. Foi na hora da dor que você conheceu a compaixão. O deserto te ajudou. Foi lá que você descobriu que cantava. Foi lá que você viu que uma coisa é não ter dinheiro e outra coisa é viver com R$2 por dia. Foi lá que você fez as melhores orações. Foi lá que você aprendeu o que era ter um coração quebrantado de verdade. Vamos falar a verdade. Seus relacionamentos e suas alianças, antes do deserto são uma, depois do deserto são outras. Eu vou contar até 3. Quando eu disser 3, dá um berro para esse irmão, que nem mãe quando quer socorrer filho, que nem pai quando quer livrar o filho. No 3, você olha para ele ou para ela e diga, sem trauma. 1, 2, 3, diga. Sem trauma. Você está mais bonita, você está mais viçoso, sem trauma. Você é muito melhor do que já foi um dia. Eu não estou falando de aparência física, porque eu sei que o sol do deserto castiga algumas pessoas. Eu estou falando de um coração quebrantado, de uma mente transformada, de uma experiência, de um nível de discernimento, que antes você parecia um menino. Hoje você olha uma pessoa e não é que você está julgando, mas o nível de discernimento foi tão grande de onde você veio, que hoje você olha e já, meu Deus, já vi, conheço. Aonde é que foi isso? Foi fácil? Mas valeu a pena? Então para de trauma. Você não está nesse culto hoje como derrotado. Você está como sobrevivente. Lembro o profeta Zacarias contando a visão que ele teve do sumo sacerdote Josué, quando Israel estava em pecado, em apostasia, e diante da tribuna Satanás se lhe opunha a Israel, na visão, à direita, para acusar Israel com os seus pecados, e Deus queria abençoar. Aí por uma hora, na visão do profeta Zacarias, Deus vai dar o juízo, e vai dizer, basta Satanás. Não é esta, e aponta para Josué, o sumo sacerdote que representava Israel. Ele estava com a mitra suja, mas ainda era Israel. E ele disse, não é esta um tição tirado do fogo? Quem é que sabe o que é um tição? Tição é um toco, um pedaço de madeira que queimou tanto, que ficou igual carvão do lado de fora, mas ainda preserva a estrutura do lado de dentro, ou seja, aguenta prego, aguenta ser viga, aguenta segurar a estrutura de casa. O que o Senhor está dizendo é, queimou, mas eu salvei. Queimou, mas está útil. O Senhor está dizendo, o deserto só abalou a sua superfície, a sua estrutura está saindo de lá melhor do que já foi um dia. Oh, aleluia. O texto diz que Jesus quer ir ao deserto e ele vai. As pessoas precisam entender, irmãos, que quando você chega na maturidade da vida, o deserto não é obrigação, é escolha.
Tem rodas, grupinhos que não entendem quando você sai. Eles te procuram e já perguntam logo: mas aconteceu alguma coisa? Não, não aconteceu nada não, eu saí porque quis. A maturidade te faz entender que alguns lugares não te cabem. E não precisa acontecer nada para você sair, pelo contrário. A maturidade te dá um nível de perspicácia tão grande que você sai antes de acontecer. Foi para o deserto, porque deseja ficar um pouquinho de tempo sozinho, buscar por Ele, orar, ouvir Deus de si mesmo. Aí o texto diz que ele sobe no barco e vai. Esse barco era uma bênção na vida de Jesus. Eu quero profetizar um barco na tua vida. Mas é um barco dentro da perspectiva espiritual, profética, que o Senhor colocou no nosso coração hoje. É ter um transporte que te conduz ao lugar que Deus quer. É ter um meio de chegar aonde você precisa, quando você precisa. Ele sobe no barco, os discípulos entram e ele vai, desejando chegar no deserto. A Bíblia diz que quando ele entra no barco e chega no deserto, ele vai tirando o pé dele dentro do barco, mas a multidão que o seguia de longe descobriu para onde ele estava indo e começou a seguir a pé. Enquanto Jesus fazia o trajeto de barco pelas águas, a multidão vinha caminhando cerca de 8 quilômetros de distância para ter com Jesus. E quem é que não quer ter com Jesus? 8 quilômetros não é nada para ver o Filho do Deus vivo. Aquela multidão vem, irmãos. E aí o texto diz que quando ele vai tirando, vem chegando aquela multidão que caminhou tanto. Eu imagino aquela multidão chegando suada, cansada, com fome, pernas inchadas. No meio daquela gente tinha todo tipo de enfermidades. Tinha gente com lepra, tinha gente com úlcera, tinha gente com problema no sangue, tinham possuídos, tinham pessoas enfermas da alma. Todos queriam uma palavra, todos queriam estar diante dele. E aí o texto diz que quando ele desce do barco e vê aquela multidão, o seu coração se enche de compaixão. Só que ele não foi ali para ver multidão, ele foi ali porque ele queria ficar sozinho. Mas quando ele vê a necessidade da multidão, o coração dele se move de compaixão, porque Jesus é assim. Você pode até protelar alguns dos seus planos, você pode até protelar algumas das suas necessidades, mas você não pode esquecer-se que tem necessidades. Por que eu estou dizendo isso? O coração de Jesus se move de compaixão e ele vai começar a fazer milagres. Naquele dia Jesus, meu Deus, o texto vai dizer que ele vai curar a todos. Não, reverencie o nome dele, eu estou falando de Jesus. Naquele dia o texto diz que ele vai curar a todos. A todos. Ele cura a todos. É palavra de um lado, é bênção do outro, é exortação para cá, é alguém sendo livre de cadeias, é demônios fugindo, é a pele ficando sarada, é o leproso curado, é o que tem problema de pressão voltando para o lugar, é a coluna torta se corrigindo. Eita glória! Culto que Jesus está é assim, irmão. Benção para todo que é lado. Ele está fazendo bem a toda a gente. Olhe para quem está ao lado e diga: fazendo bem a toda a gente. Diga, fazendo bem a toda a gente. Agora veja bem, se ele está querendo ficar a sós com Deus, é porque nós já falamos aqui, ele tem algumas necessidades, ele precisa orar, ele quer falar com Deus. Isso significa que tem demandas dentro dele que precisam ser apresentadas diante de Deus. Eu não vou dizer necessariamente Jesus, mas estou falando de você. Tem gente aqui que está passando um momento que está mal. Está dando glória a Deus, está dando aleluia, está dizendo que vai tudo bem, mas está mal. Só que isso não impede ele de vir para a igreja. Isso não impede ela de ajudar as pessoas. Isso não impede você de parar no meio do caminho para trazer uma palavra a alguém. Quando eu vejo Jesus indo para o deserto para ficar sozinho, Jesus não está indo para o deserto para ficar com multidão. Jesus está indo para o deserto porque ele quer ficar a sós com Deus. Mas no meio do caminho aparece a multidão. Ele não finge que não vê a multidão. Ele para, ele desce, ele cumprimenta, ele fala com todo mundo, ele prega, ele cura, ele restaura. E por fim, o texto
texto vai dizer que as pessoas ficam famintas, porque vai demorar, o dia vai passar a hora do almoço, ninguém vai comer nada, os discípulos vão ficar com vergonha. Senhor, manda embora porque não tem comida. E ele diz: traga-me aqui o que vocês têm. Nós só temos 5 pães e 2 peixes. Ele pega os 5 pães, os 2 peixes, ora, parte, entrega para os discípulos, multiplica, abençoa a multidão. Abre a boca comigo e diga: é milagre. Diga: é milagre. Diga de novo: é milagre. Oh, aleluia. Quando a sua disposição de ajudar as pessoas for maior do que a sua dor, vai haver milagre. Aí o texto diz que ele multiplica e todo mundo come. Glória a Deus. Veja, 2 verdades. Primeira, estar mal não te impede de fazer o bem. Estar doído não te impede de promover cura. Estar solitário não te impede de ser companhia para alguém. No meio de tudo aquilo, Jesus não foi para deserto para ficar com multidão. Ele foi para ficar sós com Deus, mas foi interpelado pela multidão. O que ele fez? Abençoou a todos. O Senhor está dizendo: no meio do caminho, na tentativa de chegar aonde você deseja, não deixe as pessoas no meio do caminho só porque você não está bem. A Bíblia diz que ele curou a todos. Ele não queria saber quem era rico, quem era pobre, quem era negro, quem era branco, quem era cristão, quem não era cristão, quem era judeu, quem era grego. A Bíblia diz que ele curou a todos e alimentou todos. É clichê, mas eu vou falar: fazer o bem sem olhar a... Faça o bem